decidi retornar ao CLT. Não é uma decisão que eu estou tomando por impulso, né? Na verdade, são 4 anos que eu estou distante do CLT, que faz 4 anos que eu não assino a minha carteira. Então, tem bastante tempo que eu estou vivendo de forma autônoma, né, fazendo diárias como diarista. Passei também um tempo no interior, então tive outras fontes de renda na área agrícola, trabalhando em agricultura familiar. Então, esse tempo eu fui fazendo outras coisas, né, nesses 4 anos. E foi justamente nesse ano de 2026 que eu decidi retornar ao CLT. A primeira motivação de ter retornado, de decidir retornar ao CLT, foi o fato de que eu decidi estudar para concurso público. Então, uma coisa leva a outra. E eu vou explicar por que uma coisa leva a outra. Eu tenho TDAH, então a minha mente ela tem certa dificuldade de ficar concentrada em uma só tarefa por muito tempo. Então, tendo esse autoconhecimento, me autoconhecendo, sabendo quais são as minhas fraquezas e quais são as minhas forças, eu percebi que, mesmo decidindo estudar para concurso, eu não conseguiria ficar 5, 6 horas sentada numa cadeira, simplesmente concentrada em estudos, mesmo que fosse alternando matérias. Eu não iria conseguir, assim, depois de tanto tempo parada, sem estudar essas matérias mais densas, né? Que são matérias que você vai aprender conteúdos mais densos e conteúdos que eu nunca tinha visto até então, como conteúdos técnicos, enfim, são coisas que eu estou tendo um contato, eu estou entrando em contato agora, né? Então são conteúdos mais cansativos, né? A mente se força mais a trabalhar para conseguir entender esses conteúdos. Então, para mim ficou muito cansativo estudar. Para mim ficou muito cansativo estudar 5, 6 horas seguidas. Eu logo me dispersava e ia procurar outra coisa para fazer, andar, até comer. Fiquei até um pouquinho mais cheinha durante esse tempo, porque eu estava estudando e aí sentia que eu precisava comer, que eu precisava levantar, que eu precisava fazer qualquer outra coisa que não fosse estudar, depois de certo tempo. Então, reconhecendo isso, eu percebi que, devido a ter ficado muito tempo sem estudar, hoje eu tenho 28 anos, eu terminei os meus estudos com 18, né? Então, devido a ter ficado durante esse tempo, claro que eu fui fazendo algumas outras coisas, como alguns cursos básicos, estudos mais fáceis, né, sem um propósito definido, né, então, quando você estuda simplesmente por estudar, sem existir um propósito por trás disso, sem existir uma pressão, você tende a levar mais de uma forma mais descontraída ou mesmo ir sem data definida, como se fosse um divertimento, uma aventura, enfim. Isso faz com que aquele estudo se torne mais leve, mais descontraído e sem tanta pressão. Mas quando você vai estudar algo que você tem um objetivo, que você tem metas definidas, que você tem uma determinação, né, de aprender de fato aquele conteúdo o máximo possível, então acaba se tornando uma coisa mais cansativa, mais exaustiva, tá? Então, essa foi uma das principais motivações de decidir retornar ao CLT, né? Porque, como eu percebi que eu não consigo estudar 5, 6 horas seguidas, então para mim não vale a pena tentar fazer algo que eu vejo que eu não estou conseguindo, ficar batendo com a cabeça contra a parede. Para mim isso é uma tolice sem igual. Sendo assim, eu comecei a enviar currículos, acho que no final do ano passado para esse ano, eu já enviei mais de 100 currículos, né? Já fiz algumas entrevistas e já fiz algumas diárias, né? Alguns trabalhos não deram certo por conta de distância mesmo, de bairro, e eu não tenho transporte próprio. Então eu depender de transporte público, e sendo assim, teve alguns trabalhos que não deu certo para mim, mas que eu realmente fiquei muito interessada nesses trabalhos, mas que não deram certo para mim. Enfim, esse é o primeiro ponto da decisão. Antes de tomar essa decisão definitiva, eu vi alguns outros vídeos sobre essa questão, né, de estudos, e de tentar levar o mais descontraído possível, de ir com calma, para não se pressionar e não acabar desenvolvendo uma ansiedade, uma depressão, e abandonando de vez esse objetivo de longo prazo, simplesmente porque colocou muita pressão em cima disso. Deixou as outras áreas, né, da vida sem uma manutenção. Tá? Então eu fui atrás desses vídeos, né, de pessoas que passaram concurso público, e eles aconselhavam que o ideal era realmente você continuar trabalhando no seu CLT, no seu empreendedorismo, seja lá o que você estivesse fazendo, e conciliar-se com estudos, mas de uma forma um pouco mais lenta no início, né, sem fazer pressão no seu cérebro, de que você precisaria fazer um sacrifício muito grande, abandonar todas as áreas de sua vida para passar naquele concurso em específico, porque você ia acabar se frustrando e desistindo de uma vez daquele objetivo, né?
Então, que o certo mesmo seria você agir sem extremismos, né? Você continua no seu trabalho, seja lá o que você estiver fazendo, e vai conciliando com calma matérias básicas primeiro, com português e matemática, porque são matérias essenciais em todas as áreas, né, de concurso, e depois, conforme você fosse se adaptando mais, você ia aumentando as horas, que ia chegar a um certo tempo, né, que você ia precisar realmente de 5 horas livres por dia, para isso, geralmente, quando o concurso já foi lançado, né, o edital, quando você já tá mais firme ali naquele objetivo, naquele concurso, e aí você precisaria dessas 5 horas, 6 horas de revisão intensa, né, para fazer aquela prova. Mas que no início, o ideal mesmo era você continuar no seu trabalho e levar as coisas devagar, né, sem muita pressão. Então essa foi a minha decisão, né, e antes de tomar qualquer decisão, eu vou destrinchar todos os caminhos, tudo que poderia dar certo ou errado, todas as pessoas que chegaram aonde eu chego, onde eu quero, todas as pessoas que alcançaram o que eu quero, né, e não ir atrás de pessoas, não faz o menor sentido você ir atrás de pessoas que não tem o mesmo propósito que você, então você tem que realmente ir atrás de pessoas que têm o mesmo propósito e tentar aprender com essas pessoas, né? Essa é a lógica das coisas, tá? E foi isso que eu fiz. E o conselho dessas pessoas foi esse, né? Você está começando agora, então o ideal é você continuar no seu emprego, no seu empreendedorismo, no seu negócio, empreendendo, seja lá o que você estiver fazendo, e estudando aos poucos, sem pressão, para que você não acabe se frustrando. E no futuro, você pode ir com mais intensidade. O segundo ponto foi que eu comecei a ler a apostila, né, estudar por leitura. No ano de 2024 eu estava com um cursinho de R$ 20, um cursinho promocional, um cursinho social, na verdade, de R$ 20 online. E nessa época eu estava meio que sem saber sobre o que era que eu estudar, se eu ia querer carreira bancária, se eu ia querer estudar para o concurso do INSS ou que diabos eu ia querer. Enfim, eu estava super confusa, pagava todo mês aquele valor de R$ 20, mas não estudava absolutamente nada, eu estudava sem foco, português, salteado, outras matérias aleatórias sem nenhum fundamento, sem nenhuma conexão com nada, então eu acabei desistindo do cursinho, né, porque eu estava abrindo vários concursos ao mesmo tempo e alternando entre eles e não estudando absolutamente nada de verdade. Então eu cancelei aquele cursinho e decidi estudar pela apostila, um concurso em específico, e eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo estudar nem uma página. Não estava conseguindo ler nenhuma página. Porque toda vez que eu lia uma página, levava cerca de 2 horas aproximadamente para entender o conteúdo daquela bendita página. Diversas palavras que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu tinha que deixar o Google aberto para parar e procurar o significado daquela palavra. E tentar entender e depois voltar para a palavra. Isso, como eu tenho TDAH, acabava me distraindo. Ter que ficar abrindo o Google, pesquisando palavra, depois retornando para a apostila, estava me distraindo mais do que tudo. Né? Então, eu vou até mostrar. Vou até dar um exemplo aqui bem claro. Que primeiro eu decidi estudar por matérias alternadas, né? Português, direito constitucional, administrativo, etc. E eu não estava conseguindo dessa forma. Então eu escolhi uma matéria só, que foi direito administrativo, e comecei a estudar somente essa matéria. Tá, então aqui, ó, a gente vê aqui a matéria e tinha várias palavrinhas, eu até coloquei o significado de algumas, como ato vicioso, ônus, abstrato, enfim, a vocação, então foram várias palavras que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu tinha que ficar parando o tempo todo para procurar o significado dessas palavras. Eu comecei a achar estranho, porque eu já era acostumada a ler, né, romances, clichês, e eu conseguia terminar um livro de 200 páginas em 2, 3 dias, no máximo, pausando, claro, né, não passava o dia todo lendo, mas com pausas eu conseguia ler aquele livro rapidamente e entendia a história sem nenhuma dificuldade. Mas quando foi para estudar, para ler essa apostila, eu passava 2 horas aproximadamente. Então, para conseguir entender, eu tinha que ficar me explicando o que eu estava lendo e pesquisando no Google o significado dessas palavras. Ou seja, para ler uma página eu levava 1h30, 2 horas, né? Para ler e entender, não só ler fingindo que estou entendendo alguma coisa. E com isso eu comecei a pensar, ok, eu vou levar 1 ano para terminar de ler essa apostila e entendê-la. Então eu tenho que arranjar outra estratégia, até porque quando eu entrar no CLT ficaria muito cansativo ler essa apostila e trabalhar 8 horas por dia. Meu cérebro não ia conseguir. Tá? Então, já sabendo dessa realidade, o que eu
precisei fazer, retornar ao cursinho, porque o cursinho, os professores falam em linguagem que você consegue entender, né, normal, porque eles falam em linguagem normal, e quando chega essas palavras, né, essas coisas mais técnicas, né, esses termos, o professor sempre explica ali mesmo no vídeo. Então, o que é um ato vicioso, ele já explica logo no vídeo, sem precisar abrir página no Google, sem precisar procurar dicionário, nem nada, porque o professor mesmo já fala no vídeo, na videoaula, então acaba se tornando menos cansativo do que ler uma apostila sem ter nenhum contato ainda com esses termos, certo? Então, essa, essa foi a minha forma, né, de lidar com essa dificuldade, né? E seria meu conselho para vocês aí que estão querendo estudar para concurso, seria, se você não tem nenhum contato com a matéria ainda, o ideal é que você, sei lá, estude por videoaulas, porque o professor já vai estar lhe dando o conteúdo mastigado, ele já vai estar lhe explicando o significado das palavras, dos termos que você nunca viu, né, que você não entende, sem precisar você ler na apostila e pesquisar no Google os significados, que vai acabar demorando muito mais, levando muito mais tempo para terminar essa leitura. Desde já, eu já deixo aqui uma indicação, o GRAN está com uma promoção, né, de cursinho por um ano, você pagando R$ 59. Então, R$ 59, se você não tiver o valor do curso total, você consegue pagar somente um mês, né, 59, e isso pode facilitar muito mais a sua vida, né, seus estudos, você conseguir esse cursinho aí promocional. Eu não estou ganhando nada com isso, eu estou apenas passando aí o meu conhecimento, para quem estiver na mesma situação, né, CLT, pessoa do proletário, né, esteja estudando, trabalhando e, enfim, queira dar uma mudada aí na sua vida. Então essa fica aí minha dica para vocês, tá, meus caros amigos? Só fazendo um adendo aqui, que junto do conteúdo, junto do tópico estudos, né, ainda tem a questão da faculdade, né, de contábeis, que está sendo bem mais complicado do que eu achei que seria, né, principalmente as matérias de contabilidade geral e estatística, são matérias que eu não estou entendendo absolutamente nada, matérias que eu gosto, que eu estou gostando, as matérias de economia e administração, até esse momento. Mas matéria de contabilidade geral, matéria de estatística, são matérias com as quais eu não estou me identificando muito, né? E descobrindo agora que contábeis tem mais a ver com direito do que eu esperava, né? Porque o estudante, né, o contador, ele tem que estar atualizado das leis, né, vinculadas à área da contabilidade. Então, assim, teve um vídeo aqui que eu falei que contábeis não tinha nada a ver com direito, mas de certa forma tem, até coloquei um post-it aqui para lembrar. Eu descobrindo que contábeis tem tudo a ver com direito. Não bem tudo, acaba se tornando uma coisa bem cansativa, porque não era algo que eu me imaginava fazendo, estudando direito. Mas, como na vida adulta a gente não tem que fazer somente o que a gente gosta, então é isso. Seguindo. O segundo tópico desse vídeo é o tópico da saúde. No outro vídeo, né, eu falei que eu estava com um psiquiatra marcado pelo SUS e não estava saindo nada. Eu já tinha mais de 6 meses, mais ou menos, que estava marcado esse psiquiatra e não saía. E eu fui atrás de alguns contatos, amigos, enfim, e consegui um psiquiatra, uma psiquiatra, e eu consegui ir nessa consulta. E eu só fiz mesmo renovar a minha receita. Também consegui uma receita de uma medicação para o TDAH, mas eu não tive coragem de tomar porque eu já estava tomando remédio para ansiedade social, não queria, estava tendo muitos efeitos colaterais, então eu não queria tomar outro remédio junto de outro remédio, e logo dois que são para questões mentais, né, sei lá, eu tive medo de acabar dando um surto aí com tantas medicações, e eu achei mais legal tomar, achei mais interessante ficar tomando somente o de ansiedade social mesmo, por enquanto, pelo menos até me adaptar, né, que foi o escitalopram. Eu poderia, estou pensando em gravar um vídeo somente separado, no caso, falando sobre os efeitos colaterais dessa medicação, né, de ansiedade generalizada, e falando como é que ela atua no cérebro, no nosso cérebro. Eu vou fazer um breve resumo aqui do que é esse remédio, tá? Esse remédio atua da seguinte forma, fazendo com que a serotonina, que é o hormônio da felicidade, fique mais tempo atuando no seu cérebro. Então, tipo, a ansiedade já é um medo, tá? A ansiedade já é um medo sem explicação. Então, você começa a criar várias teorias de coisas que poderiam acontecer na sua vida, coisas totalmente irreais que realmente não vão acontecer. A ansiedade é isso. De forma resumida e leiga, né? E esse escitalopram faz com que o hormônio, a serotonina, fique mais tempo no seu cérebro, diminuindo essa ansiedade, diminuindo esse medo
né, de falar, medo de agir, medo de se expor em situações que podem gerar um constrangimento. Na verdade, a vida por si mesmo já é um grande risco, né? Só de você viver, você já está fadado a correr riscos de toda natureza, enfim. Então, não tem muito o que fazer diante disso, né? Só que a questão da ansiedade, no meu caso, é um pouco mais complicado porque eu tenho um problema na tireoide. Acho que fica bem visível no vídeo, mas que eu tenho problema na tireoide. Estou aguardando exames, né, sobre essa tireoide. E o nosso corpo, ele é totalmente interligado, né? O nosso sistema, ele, eu quero dizer que é o seguinte, se tiver algo errado na sua tireoide, por exemplo, pode afetar até mesmo o seu cérebro, o seu comportamento, a sua energia. Então, é algo muito complexo. A ansiedade ela pode vir de várias formas, de situações ocorridas na vida, mas também pode vir também por falta de vitaminas, e a tireoide é justamente uma grande problema. A tireoide, né, se torna um grande obstáculo na vida de qualquer pessoa que tenha esse problema, né? Porque a tireoide todo mundo tem. Todo mundo tem uma tireoide. Agora, problema na tireoide é onde está a questão. Então, esse tópico aqui já foi falado. O segundo tópico também, saúde, já foi falado. Estou precisando fazer um vídeo, como eu falei, à parte, né, falando sobre os efeitos colaterais do estalopram. Se tiver mais pessoas por aqui que, assim como eu, fazem o uso, né, dessa medicação para ansiedade, ou que vai fazer o uso, pode se beneficiar aí desse conteúdo, né? Hoje em dia, devido à tecnologia e vários outros fatores, todo mundo, ou grande parte da sociedade, tem essa questão da ansiedade, depressão, etc. Inclusive, saiu uma matéria que a maior parte das pessoas que estão se afastando do seu trabalho atualmente são pessoas com sintomas de depressão e ansiedade. Então, é muito raro ser por acidente de trabalho ou outras questões, é mais por ansiedade e depressão mesmo. Então, isso daí já traz um alerta dessa questão aí no momento atual. E o terceiro tópico é exercícios físicos. Eu vou ser bem sincera, não estou fazendo exercício físico nenhum. Comecei a andar no muro de casa mesmo, cerca de 10 minutos. Só andei 2 vezes, me senti muito cansada, né, justamente por conta desse sedentarismo. Né, e o meu objetivo, que era levantar às 5 horas e caminhar na praça, não consegui colocar em prática ainda, porque devido às notícias, né, muitas notícias de pessoas que saem de casa e não voltam mais, muitos crimes acontecendo, principalmente contra a mulher, eu fiquei pensando, eu não vou ter coragem de fazer caminhada todo dia às 5 horas da manhã em uma praça deserta, né, correndo o risco de sair de casa um dia e não retornar mais por conta justamente desses crimes, né, que estão acontecendo com certa frequência atualmente. Né. Então, a luz deu uma saltada aqui e eu não vou conseguir corrigir. Enfim, consegui. Então, eu acabei riscando essa meta aqui de exercícios físicos, porque, como a minha avó já dizia, quem bom Maria faz em sua casa está em paz. Eu não vou arriscar minha vida simplesmente por conta de estética. Então, eu tirei essa meta aqui, tá? E é isso, esse é o vídeo de hoje. Essas são as atualizações. Nos próximos vídeos eu vou focar o conteúdo desse perfil mais em séries, né, que já era algo que eu queria fazer, que seria fazendo resenhas de séries. Tá? Eu vou começar com a série Game of Thrones, que já é o tema do canal, que é algo que eu já queria fazer há algum tempo, né, fazer análises de séries e de personagens, né, e dar minha visão sobre esses personagens, sobre esses filmes, séries, novelas, né, e afins. E é isso que eu vou fazer.